Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à próxima aula. Hoje esta aula será meio que resumida e também em videoaula, devido à minha ausência nesta próxima aula que teremos. E hoje nós vamos estar falando sobre a escuta pastoral e empatia cristã. Nós sabemos que o aconselhamento pastoral é um ofício que faz parte do ministério pastoral, e no ministério pastoral muitas vezes acreditam-se que vamos dizer assim, que os que precisamos ter respostas para tudo, né? Como se ele fosse o super-homem, como se o pastor fosse um guru, como se ele fosse o conhecido de todas as coisas, o onipotente, quando na verdade não é. E o grande perigo é o pastor achar que tem respostas para tudo e atender às expectativas humanas e começar a ter respostas rápidas para todos os problemas que surgem diante do gabinete pastoral, onde ele está cuidando das suas ovelhas. Mas aqui a verdade é que no aconselhamento pastoral, a ferramenta mais poderosa, depois das Sagradas Escrituras e orientação baseada na própria Bíblia, é você saber escutar. Não é a fala, é a arte da escuta, é a empatia. É onde acontece o acolhimento, é onde o ouvinte sente-se amado, recebido. Tiago, capítulo 1, 19, vai nos afirmar com uma certa orientação assim muito importante que todo homem, o homem de Deus, ele seja pronto para ouvir, pronto para o tardio para falar e pronto para falar, ok? Então, se esse homem de Deus está pronto, ele já entende que a primeira coisa que ocorre é ouvir. Depois, tardio para irar e tardio para falar. Então, são pontos muito importantes. A escuta pastoral não é totalmente passiva, né? Então, precisamos entender como se dar essa escuta. Ela é intencional e, ao mesmo tempo que intencional, ela é atenta e espiritual. São três características que não pode faltar na vida de um momento, né, ali do aconselhamento pastoral. Então, escutar significa ativamente ouvir, ao mesmo tempo que compreender, e não simplesmente ouvir para responder. Percebe a diferença? Ouvir para compreender e não ouvir para responder. Significa você estar mantendo uma atenção plena e ao mesmo tempo evitando certas interrupções, evitando julgamentos, evitando permitir com que a pessoa se desorganize, né? Quando você ouve bem a pessoa, ao mesmo tempo que você vai acolhendo, a pessoa vai organizando suas emoções e também tendo as suas próprias interações consigo mesmo. Muitas vezes a cura ela não acontece no aconselhamento imediato. Muitas vezes ela acontece quando alguém de fato começa a se sentir ouvido. Então essa sensibilidade é tão importante para os nossos dias. Um outro aspecto essencial é que a empatia é algo extraordinário neste momento. Saber que empatia não é concordar com tudo aquilo que a pessoa diz, nem tampouco concordar com o erro, né? Mas você, ao mesmo tempo, compreender a dor. Então, se você quiser anotar aí, empatia é tentar compreender a dor, porque ninguém vai estar necessariamente, né, conseguir sentir o que a outra sente, mas é possível você compreender. Existe um texto das Sagradas Escrituras que diz assim: chorai com os que choram, e é um texto muito lindo que fica ali em Romanos 12:15, que nos orienta essa questão da empatia, de tentar compreender a dor do outro, sem julgar, sem interromper, sem dar pitacos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Jesus ele é o nosso maior exemplo. E esse exemplo mesmo, ele está escrito, né? Por exemplo, no caso de Lázaro, né? Antes de ressuscitá-lo, ele até chorou. Chorou pelo todo aquele sentimento, aquela tristeza que estava ocorrendo ali com Marta, Maria.
como ela expressou sua dor. Então ele partilhou, né, de uma dor antes mesmo de agir. Então, esse negócio de ser impulsivo, tem que tomar muito cuidado. Você que tem temperamento, você tem que ter temperança espiritual para que você possa ouvir as pessoas. Então, a presença pastoral, ela é um instrumento de cura. Se você estiver buscando a presença de Deus, focado para ser uma bênção na vida de uma pessoa, ok? Então, nem sempre nós teremos resposta. Por isso que isso é um motivo. A escuta ela é tão preventiva, tão providencial ao mesmo tempo, porque nem para tudo a gente tem resposta. Então, saber ouvir já começa a ser uma resposta muito importante na vida daquele que está angustiado. Então, nem sempre também teremos soluções, principalmente imediatas, né? Porque existem situações que fogem da nossa alçada. Mas, contudo, nós podemos oferecer a presença, podemos oferecer a oração, podemos oferecer o acolhimento, podemos oferecer as estruturas que a igreja tem para atender determinadas demandas, né, logísticas, porque, antes de tudo, se nós soubermos utilizar um silêncio intencional para ouvir o que está por detrás das palavras, a angústia, o grito de socorro, nós estaremos expressando a essa pessoa o mais amplo respeito que ela merece, principalmente no momento de sua dor. Então, se nós olhar, né, um olhar atento, vai trazer uma comunicação de cuidado para a vida daquele que está desesperado, que está confuso, que está com dúvida, que está em busca de uma resposta, e ao mesmo tempo essa postura de humildade vai comunicar amor para a vida desta pessoa. Mas é importante uma coisa aqui, tá? É importante lembrar você que o pastor ele não é o salvador, tá bom? Nunca esqueça isso. Você não se ponha no papel de herói. Já existe alguém na cruz que já fez isso por isso. Apenas somos instrumentos nas mãos de Deus e precisamos ter humildade para compreender isso. A cura, ela sempre virá de Deus. Sempre. Nunca de outro meio, nunca de outro método. Inclusive não há nenhum outro salvador, né? Não há um sequer que possa ser lembrado. Só Jesus é salvador. Então, quem escuta com empatia e acaba comunicando sem usar violência, sem criar julgamentos, mas oferecer a presença, sabe, real, ativa, intencional, dando marcas, sabe, dando marcas de amor para essas pessoas, é um sinal de um verdadeiro aconselhamento pastoral saudável. Então, se nós resumirmos hoje um pouquinho desta aula, antes mesmo de falar, comece a ouvir, aprenda a ouvir, ok? Antes de corrigir, tente compreender a situação. E antes de você ensinar qualquer coisa, acolha. Acolha essa pessoa com muito amor, com muito carinho que ela merece, porque muitas feridas, elas começam a ter a cicatrização quando alguém simplesmente está presente. E é assim que Deus quer que nós estejamos na vida do próximo. Amém? Deus abençoe você. Estaremos entregando o material de trabalho para vocês realizar na sala de aula. E uma boa aula para vocês e que Deus os abençoe.